Todas as teorias sobre o retorno do Gojo foram utilizadas por Gege Kutami para trazer o Yuta de volta no corpo do professor. Mas será que o retorno de Satoru ainda é possível no mangá de Jujutsu Kaisen? Será que já podemos dar como enterrado o personagem? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui discutir e conversar um pouco sobre o retorno de Satoru Gojo. Será que ainda é possível? Será que não é possível mais? Será que Gege enterrou tudo que poderíamos esperar no capítulo 261 ou podemos ter um pouco de esperança ainda? Vamos então comentar um pouco sobre essas possibilidades logo depois, é claro, de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a entregar os nossos vídeos na plataforma. E vem comigo, claro, né? Você já se inscreveu aqui no canal, né? Já tenho certeza que você se inscreveu no canal do Geek Brasil, por isso que você já está vindo comigo. Vem comigo porque, cara, tem muita coisa pra gente falar sobre o retorno do professor. Bom, a gente ficou 2 semanas sem mangá, né? Nós ficamos 2 semanas sem capítulo de Jujutsu Kaisen e eu, ao longo de todas essas semanas, eu tomei um soco no estômago com o capítulo 261. O fato é esse, o fato que tomamos, todos aqueles que estavam teorizando sobre o retorno do professor, tomou um soco no estômago, tomaram um soco no estômago sobre as circunstâncias do Yuta ter voltado no corpo do Satoru. Só que nós ainda possivelmente temos pistas sobre como Gege Kutami ainda pode trabalhar o retorno do personagem. Ou melhor dizendo, trabalhar a alma dele. E eu passei essas 2 semanas pensando nessas possibilidades e como isso pode ser abordado ainda em Jujutsu Kaisen. O corpo de Satoru Gojo retornou para o campo de batalha, sendo controlado pelo Yuta para lutar contra o Rei das Maldições. Sem 2 mãos para poder usar o corte que rompe o mundo, Sukuna terá novamente dificuldades para passar pelo ilimitado, pelo infinito criado ali pelo Gojo, para meio que proteger o seu corpo, sendo controlado agora, claro, pelo Yuta. E através ali de tentar, o Sukuna vai tentar recuperar a sua energia reversa para ter de volta uma das suas mãos para poder utilizar o selo para o corte que rompe o mundo. Além de que ainda temos a possibilidade do Yuta ter arrastado consigo tanto o Todou quanto também o Itadori para dentro da barreira, deixando a situação para o Sukuna ainda mais complicada. Levar porradas do Itadori, meio que enfraquecendo a sua alma, ficar trocando de lugar pelas habilidades do Todou de formas quase infinitas e ao mesmo tempo levando porrada do azul do Yuta mais e mais. E sem contar as demais técnicas que nós não sabemos se o garoto amaldiçoado pode usar contra o Rei das Maldições, o que já são fatos bem interessantes para esse combate entre os dois. A questão é que o Yuta elevará essa batalha para um novo patamar usando o corpo do Gojo, mas tudo leva a crer que seja apenas por 5 minutos, já que esse é o tempo que pode ser utilizada através das técnicas do Yuta mediante a estar fora da sua expansão de domínio. Então, o que vai acontecer com Yuta quando acabar o tempo? Ele vai morrer? Ele vai ali perder o controle sobre o corpo? Ele simplesmente vai se desligar? Ou Satoru Gojo retornará ao seu corpo, voltando à vida? Já que o Yuta havia recuperado toda a forma do corpo do Gojo e se passando os 5 minutos o Gojo estiver por ali dando sopa, talvez ele tome posse do corpo do Yuta. Será que esse é o destino do nosso garoto amaldiçoado, de morrer mediante a salvar ou trazer o Gojo assim de volta? Sinceramente, eu odiaria ver o Gojo retornando à vida dessa forma. Da mesma maneira, como eu disse pra vocês, como eu odiaria uma alucinação do professor aos olhos do Sukuna, como nós vimos nos últimos capítulos. Na minha cabeça, isso vai contra os preceitos estabelecidos no mangá. O que mais dá pra mim essa certeza é como a técnica do Kenjaku funciona. Ela é um cérebro que toma o corpo para si, como um parasita. Nós ainda não sabemos como a técnica do Kenjaku funciona. Se o cérebro do feiticeiro ou hospedeiro precisa ser consumido no processo.
Isso porque a ideia de que o Kenjaku precisa consumir o cérebro dos feiticeiros para poder utilizar as suas técnicas é devido à informação de que nós sabemos que as técnicas dos feiticeiros ficam localizadas em seus cérebros. Por isso, pra mim, fica meio sem sentido o Kenjaku conseguir utilizar o poder dos feiticeiros sem vincular o cérebro dos feiticeiros hospedeiros ao cérebro dele, a não ser que sua técnica seja a de copiar a mesma técnica do Yuta, e assim, estando apenas no corpo, ele consegue utilizar os poderes dos seus hospedeiros e ao mesmo tempo carregar essas habilidades consigo. Então, ficamos nesse questionamento. O Kenjaku, conseguindo partes dos corpos dos feiticeiros, ele consegue utilizar essas habilidades quando vai para outros corpos, ou o Kenjaku precisa assimilar esses cérebros junto ao seu cérebro para poder armazenar essas técnicas e ir para os outros receptáculos levando esses poderes. Tem esse grande questionamento também sobre o poder do feiticeiro. Mas para o Yuta tanto faz. Mesmo sem o cérebro, ele ainda pode usar o ilimitado por causa da sua técnica de cópia. O que o Yuta sempre buscou com o corpo do Gojo não era o ilimitado, mas sim os 6 olhos. É através dos 6 olhos que ele consegue manipular o ilimitado com uma técnica copiada. Então, na minha visão, assim como Gege Akutami descartou a alucinação, graças a Deus, a possibilidade do Gojo retornar para o seu corpo depois de 5 minutos poderá ser descartada também. A não ser, é claro, que esse gato maldito queira fazer isso. Não tem muito o que fazer. Aí é F no chat para os fãs do Yuta. Mas, vamos ter um pouquinho mais de esperança. Eu não gosto dessa possibilidade. Eu vou explicar aqui um fator bem mais interessante como Gege Akutami pode explorar o retorno do professor. O último capítulo, o 261, foi todo sobre se tornar um monstro. Como eu já disse aqui em algumas análises, perder a humanidade para salvar a humanidade. Nós vemos o Yuta crescendo demais durante esse capítulo. Foi um dos maiores crescimentos de um personagem em Jujutsu Kaisen. E acredito que era exatamente o que o personagem precisava para se desvincular da imagem de bonzinho, quase como um bestinha, entre aspas. Sabe aquele seu amigo que tem uma cara de panaca e você acha que ele é bobo, mas ele não é bobo nem nada? Bobo é você, menos ele? Então, o Yuta, ele tem essa mesma fisionomia. E é claro que essa ação do Gege para o personagem também é um ponto para meio que desvincular, desgrudar de uma vez por todas a figura de um protagonista do personagem. Ele não é o protagonista dessa história. Ele é o protagonista de Jujutsu Kaisen Zero. Mas Jujutsu Kaisen, o Yuta não é a figura principal. Yuta está disposto a sacrificar sua vida, seus sentimentos, tudo que construiu como feiticeiro pela certeza de 5 minutos de quase invencibilidade. Então, ele está disposto a se tornar um monstro. Mas o Yuta, ele quer fazer isso, ele está fazendo isso porque ele não quer deixar esse fardo apenas com Gojo. Ele quer carregar esse fardo, mas ele sabe que somente aqueles que se transformam em um monstro conseguem carregar esse peso. É o que acontece na conversa dele com Gojo. Ele implora para que o professor não se torne um monstro sozinho, mas o Satoru não lhe escuta. Ele executa todo o alto escalão dizendo que isso é impossível. É impossível ele não se tornar um monstro sozinho. Isso porque Getou lhe deixou para trás. E é isso que ele precisa alcançar. Ele precisa alcançar essa figura que o Getou tanto almejava para ele. E podemos ver isso sendo evidenciado no passado do Gojo, na saga do receptáculo estelar. Na cena que o Gojo recupera o corpo de Amanai Riko, ele pergunta a Getou se queria matar todos naquela seita. E Getou responde que é melhor deixar pra lá. No guia oficial, Gege Akutami responde que Gojo costumava usar a opinião de Getou para a sua bússola moral. Ou seja, o Gojo utilizava o senso do Getou para saber o que era certo e errado, o que deveria fazer e o que não deveria fazer. Sem o Getou por perto e com a merda toda que o alto escalão fez após o seu selamento, Gojo agiu para se tornar o monstro que ele sempre foi. E o caminho de um monstro, é claro, também pode ser o caminho da salvação. É interessante prestar atenção em toda essa construção relacionada a monstros e a humanidade, porque isso bate diretamente com a fala da Uraume para o Hakari no capítulo 245. Uraume diz que os feiticeiros da Era Moderna
fortalecem seus corações para tentarem viver como seres humanos. E para preservar essa humanidade, eles ampliam poderes sobre-humanos em seu interior, enquanto dizem a si mesmo que não pode destruir aquilo que pode ser destruído. Só que é justamente essa humanidade, esse medo da solidão, que transforma os feiticeiros da era moderna em fracos. E Uraume vê que Hakari não possui isso. A forma como ele luta mostra que ele já havia abandonado a sua humanidade. Kenji não se preocupa com as suas pernas, seu corpo, seus braços. Ele não se preocupa com nada quando está lutando, nem com as coisas ao seu redor. Ele simplesmente se torna um monstro, pois sabe que ele se regenera de forma automática sempre que é danificado. Nesse sentido, o aluno do terceiro ano perdeu sua humanidade e se tornou um monstro. Não é à toa que os feiticeiros conservadores não gostavam nem um pouco de sua técnica amaldiçoada, porque perderam ali a essência sobre a humanidade. Mas o que o Kenji estava enxergando era que para superar os feiticeiros atuais como Satoru Gojo, ele precisava se tornar um monstro. Então, Hakari reconhece que essa fala da Uraume se encaixa no discurso do Yuta, quando queria pegar o corpo do Gojo para continuar a lutar. É necessário ser um monstro para lutar de igual para igual contra o rei das maldições. E é no capítulo 236 que tudo começa a fazer sentido. É nesse capítulo que Gege aponta o caminho para que o Gojo poderá se tornar. Nanami diz a Gojo que até mesmo maldições podem salvar vidas. O termo que o Nanami usa aqui é Noroi, um termo usado para se referir a maldições simples no mundo Jujutsu. Ele está dizendo que até mesmo esses seres podem salvar as pessoas. Isso combina muito com o personagem de Jujutsu Kaisen. Isso combina com o Chozo. Chozo é um humano modificado, filho de uma maldição com uma mulher, e teve o seu corpo completamente misturado com a técnica de sangue pelo Kenjaku, se tornando ali um portador muito melhor que os herdeiros do clã Kamo. Assim, podemos ver que quando o Chozo encarnou, ele decidiu viver como uma maldição devido à aparência dos seus irmãos. Eles seriam mais aceitos pela suposta sociedade de maldições que o jogo queria criar do que a humanidade sustenta nos dias atuais. Mas essa escolha lhe custou um preço alto demais. Ele quase matou seu irmão Yuji e isso fez ele carregar um peso absurdo nas costas, que o Itadori passou a sofrer com o selamento do Gojo, com a morte de Nanami e com a suposta morte de Nobara. Só que a Tsukumo então enterra a vivência de maldição do Chozo no capítulo 208. Ela lhe chama de Noroi também, o mesmo termo que o Nanami usa no capítulo 236. E o humano Chozo passaria a viver a partir daquele capítulo. Mas o Chozo também era uma maldição. Ele tinha isso dentro de si, era a sua essência, ele não tinha como negar essa sua forma, a sua criação. Mas era a sua escolha viver como uma maldição ou como um humano. E ele decidiu viver como humano depois que a Tsukumo se sacrificou para lhe salvar. Dessa forma, morrendo para salvar o Yuji, ele acabou deixando o seu irmãozinho vivo. Tudo para deixar o Itadori vivo. Chozo é a prova viva de que uma maldição pode viver para salvar as pessoas, assim como qualquer um dos seus irmãos viveram depois para ajudar o Itadori. Você então quer dizer, LP, que o Gojo vai voltar como uma maldição? Não, a resposta é um pouco mais complicada do que isso, mas vamos chegar lá ainda. O ponto aqui é que nós temos uma alma sem um corpo, ou pelo menos é o que achamos. Como eu disse para vocês, o Yuta pode usar a técnica do Gojo sem o cérebro do professor, já que possui uma técnica com a capacidade de copiar poderes. Então, o cérebro do professor ainda pode estar intacto. E se o cérebro está intacto, isso quer dizer que o Gojo, se ele não desistiu de viver, se ele não desistiu de lutar, pode ainda estar vivo dentro do seu domínio inato. Como sabemos, o Sukuna mesmo fala no capítulo 230 que a técnica inata de qualquer feiticeiro, ou técnica herdada de qualquer feiticeiro, fica em seu cérebro. Se a técnica do feiticeiro fica no cérebro e a alma do feiticeiro afeta o uso da técnica amaldiçoada, é justo pensar que o domínio inato venha do seu cérebro também. Como visto no mangá,
a expansão de domínio é a externalização do seu domínio inato. É colocar a essência da sua alma dentro de uma barreira, dentro de uma cortina. Dessa forma, quando Gojo e Sukuna tiveram danos severos em seus cérebros, eles não puderam expandir os seus domínios. Logo, não puderam externar os seus domínios inatos. Como eu já falei aqui 1 milhão de vezes no canal, o domínio inato do Sukuna e do Gojo eram empatados em refinamento. Por isso conseguiam expandir os seus domínios e empatavam, anulando seus acertos garantidos. Se o Sukuna se manteve vivo dentro do seu domínio inato na morte do Itadori, eu duvido que o Gojo não conseguiria fazer o mesmo. Eu simplesmente não consigo tancar a ideia de que o Gojo não poderia se manter vivo dentro do seu cérebro. E se você ainda está em dúvida se ele desistiu de lutar ou não, é só voltarmos para o capítulo 236 mais uma vez. Aqui o Nanami fala como o Gojo esteve lutando como um samurai até agora, mas na verdade ele deveria ter lutado como um professor. A fala dele sobre as maldições poderem salvar as pessoas reforçam esse ponto, porque ele diz que o Jujutsu também foi criado para isso, para salvar as pessoas. Essa é a finalidade do Jujutsu. Então vem a frase que marca a situação mais confusa sobre a escolha do Gojo de querer continuar vivendo ou não. A fala do Nanami sobre Norte e Sul. Nanami diz: se você quer se tornar um novo você, vá para o norte. Se você quiser voltar ao que era antes, vá para o sul. O título do capítulo é Rumo ao Sul. Nesse momento que o Nanami fala isso, o Gojo sorri e diz que finalmente havia entendido. Ele se vira para Yaga, que está na sua frente, e ele chama dizendo que ele havia mentido, que o diretor havia mentido sobre nenhum feiticeiro morrer sem arrependimentos. Nesse exato momento, Gojo estava arrependido e está destinado a ir para o sul. Ele quer voltar e voltar ao que era antes. Mesmo se tiver que voltar em um corpo diferente, sua essência ainda será a mesma. Então como que o professor retornará se não é através de um espírito vingativo ou uma maldição, ou através ali do corpo que o Yuta está manipulando? Ele não pode retornar como espírito vingativo porque foi morto por algo sendo utilizado uma energia amaldiçoada. E como nós sabemos, feiticeiros que morrem com algo utilizando a energia amaldiçoada não podem voltar como uma maldição, como um espírito vingativo. Mas as concepções sobre maldições ainda podem ser mais trabalhadas. Não acredito que o Gojo vai retornar como uma maldição, mas é a mesma base que pode fazer o seu retorno como um monstro. A primeira coisa que devemos pensar quando se trata disso é de toda a trama do Gojo em manter o diretor Gaku Kanji vivo. No capítulo 223, o Gojo revela que o segredo do panda é de classe especial, e o diretor Gaku Kanji manteve essa informação consigo durante todo esse tempo e não contou para os superiores. Ficou ali essa informação mais de um mês com o Gaku Kanji e ele não contou aos superiores depois da morte do diretor Yaga, mostrando que o diretor tinha começado a ver o mundo de uma forma bem diferente. Dessa forma, o Gojo entende que pelo diretor de Kyoto não ter feito isso, não ter entregado a informação, quer dizer que ele havia mudado. Por isso passa a confiar nele, mostrando que o alto escalão nas mãos do Gaku Kanji vai ficar bem. Mas o professor não é besta. Ele deixou o diretor vivo porque sabia que o Yaga havia dito algo a ele. Havia dito alguma última coisa para o diretor de Kyoto. E o que o Yaga havia revelado brilhou como ouro para o professor. Se voltarmos então até o capítulo 147, veremos o Yaga explicando como a técnica dele funciona e por que ele era considerado um feiticeiro de grau especial, só que de uma forma oculta. Yaga diz que você precisa replicar a informação da alma a partir da informação do corpo e que essa informação é inserida dentro do núcleo de um corpo amaldiçoado. Mas isso não é o suficiente. No núcleo é necessário colocar 3 almas compatíveis para serem abrigadas, onde cada uma das almas está o tempo todo sendo observada pelas outras 2. O diretor termina dizendo que somente assim as almas serão estabilizadas e o ego, a personalidade dessa criação, pode nascer, e aqui após 3 meses de idade, a energia amaldiçoada começa a ser autossustentável, já não depende da sua própria energia. Assim,
observamos o diretor dizendo que se trata de uma maldição, que toda essa revelação dele era uma maldição para o diretor Gaku Kanji. Mais uma vez, o termo que é utilizado aqui é Noroi, da forma como podemos representar uma nova chance, como dito pelo Nanami no capítulo 236. Maldições também podem salvar. Então, isso abre precedentes para que as almas dos feiticeiros possam ser manipuladas. E sabe quem já manipulou a alma de um feiticeiro antes do Yaga? Sim, meus amigos, nós estamos falando de Yuta Okkotsu. Gege explica para nós no guia oficial por que o Yuta foi capaz de gerar uma maldição, mesmo nós sabendo que feiticeiros não podem fazer isso. O mangaka explica que essa situação é porque os feiticeiros não deixam escapar nenhum excesso de energia amaldiçoada. Portanto, não há como essa energia se concentrar em algum lugar e dar origem a uma maldição. Afinal, ela não se acumula. Contudo, os próprios feiticeiros podem se tornar maldições. No caso da Rika, sua alma foi acidentalmente presa por energia amaldiçoada. Aprisionar intencionalmente a alma de um falecido é, em condições normais, quase impossível. Quase impossível. Não impossível. Mas de alguma forma, Yaga conseguiu se especializar nesse sentido, podendo até mesmo prender almas dentro do corpo do panda, como ele faz ali, colocando 3 almas, olhando umas para com as outras. E, dessa forma, utilizando a energia amaldiçoada para isso. E também podemos ver que o Gaku Kanji aprendeu a fazer esse modo no capítulo 147, quando ele aprende esse método com o antigo diretor da escola de Tóquio. Isso é reforçado ainda mais na ideia de que a Utahime não foi mostrada na recuperação do corpo do Gojo. Yuta teve que fazer o trabalho por inteiro na recuperação do corpo do professor, sendo que a Shoko com a Utahime poderiam ter recuperado o corpo juntas. A não ser, é claro, que a Utahime estivesse sendo guardada para outra ocasião. Então, qual ocasião seria? Dessa forma, podemos prestar atenção na ideia de que Gojo esteve trabalhando com Utahime e Gaku Kanji por todo esse tempo para amplificar o disparo do seu roxo. Mas talvez tenhamos alguma coisa mais nesse sentido. Por que esses dois personagens estavam, na verdade, tão conectados com o Gojo desde o começo da batalha contra o Sukuna? Gojo, assim que saiu do reino da prisão, disse que teria algo a mais para testar antes da batalha contra o Rei das Maldições. Mas até agora nós não sabemos do que isso se trata. Muitos falam ali de que se trata de expandir o domínio como o reino da prisão, de meio que compactar o domínio, a expansão de domínio, fazer com que vários tamanhos fossem realizados durante o combate contra o Sukuna. Mas isso não faz sentido na minha cabeça, porque se ele estivesse com essa ideia desde o começo, por que não havia expandido dessa forma logo na primeira expansão contra o Sukuna? Ele só foi tentar esse método na terceira vez que expandiu o seu domínio. Então não faz sentido que ele tenha essa ideia na cabeça desde o começo da batalha. Então, se o Gojo tem algo que ele queira experimentar, talvez esse algo tenha a ver com as infos que recebeu do Gaku Kanji e também da Utahime. O que eu estou querendo dizer, meus amigos, é que o retorno do Gojo pode ser através de um corpo amaldiçoado. E isso é algo bem real. Não como urso de pelúcia, como panda, é claro, mas como uma criatura muito bizarra. Uma representação de um monstro literal em Jujutsu Kaisen. Se a Utahime não foi mostrada sendo utilizada na recuperação do Gojo, talvez ela esteja sendo utilizada na manipulação de alma do Gaku Kanji para finalizar essa troca, como se pudesse fortalecer a manipulação de alma do diretor de Kyoto. Sabemos que o corpo do panda precisa de 3 almas de frente uma para com as outras para gerar energia amaldiçoada de forma autônoma depois de 3 meses. Mas um corpo amaldiçoado com uma maldição não precisa disso. Assim também funcionará um corpo amaldiçoado com a alma do Gojo. E o mais louco nesse sentido é que essa alma ainda poderá usar os 6 olhos. Isso porque, como falamos no nosso vídeo explicando por que o Yuta ainda pode utilizar os 6 olhos no corpo do Gojo, o vínculo dos 6 olhos com Tengen foi quebrado. Antes, era impossível que 2 seres pudessem utilizar os 6 olhos ao mesmo tempo, mas os 6 olhos
é uma característica inata do Gojo, ou seja, que lhe pertence desde o seu nascimento. Os 6 olhos é uma característica física, mas ao mesmo tempo espiritual. Ele existe tanto fisicamente quanto espiritualmente. Se o Kaku Kanji conseguir manipular a alma do Gojo com energia amaldiçoada e lhe colocar em outro aspecto, isso quer dizer que o professor poderá também usar os 6 olhos. Teremos pela primeira vez na história 2 usuários de 6 olhos ao mesmo tempo. Como o vínculo do Tengen se quebrou, agora essa possibilidade também é possível. Eu sinceramente gosto da ideia do professor retornar como monstro. Afinal, esse foi o caminho que ele escolheu para a parte final da sua vida. Ele decidiu se tornar um monstro solitário. Mas, como o Uraume mesmo fala, se tornar ali alguém solitário é uma questão de crescer, de modificar e de aprimorar ainda mais as suas habilidades como feiticeiros. Porém, até mesmo monstros e maldições podem salvar vidas, assim como Choso e seus irmãos escolheram salvar Yuji Itadori.